Eu vou fazer um pequeno resumo sobre a Reforma Protestante. Lembrando que na Idade Média não existia a Igreja Protestante, era a Igreja Católica. E a Igreja Católica, ela tinha tanto poder, isso é na Idade Média, depois passou para a Idade Moderna. Então, na Idade Média, a Igreja tinha tanto poder quanto o rei naquela época. E a Igreja tinha muitas terras. Então, ela mandava tanto quanto o rei. Então, é tipo assim, naquela época as pessoas não tinham entendimento das coisas. Não pensavam, né? Não pensavam com a razão. Então, tudo que a igreja dizia, as pessoas acreditavam. Porque a missa naquela época era feita em latim. Então, se era feita em latim, as pessoas não compreendiam a linguagem daquela época. E o que o Papa dizia, o que o padre dizia, as pessoas acreditavam. Né? Naquela época, tudo que se dizia, acreditavam. Mas tinha, como é que se diz? A Igreja Católica, ela tinha conhecimento dos problemas morais da sociedade. Então, como ela conhecia os problemas que a sociedade tinha, ela se aproveitava disso. Os problemas que a sociedade tinha, ela se aproveitava. E algumas pessoas que faziam parte da Igreja Católica passou a fazer questionamento, né, da doutrina católica, porque algumas coisas que a igreja fazia não era correta. Uma dessas pessoas é chamada de Martinho Lutero. Quem foi Martinho Lutero? Martinho Lutero, ele era um monge da Igreja Católica. Veja, ele era da Igreja Católica, mas ele fazia questionamento sobre a doutrina, porque algumas coisas que a igreja fazia não era correta. Por exemplo, a igreja vendia indulgência. Então a igreja vendia indulgência. O que é indulgência? É o perdão dos pecados. Por exemplo, eu sou uma pessoa cheia de pecado. Aí eu vou lá, pago ao Papa uma quantia de dinheiro e o Papa perdoa todos os meus pecados. Né? Isso, Martinho Lutero, ele não aceitava esse tipo de coisa, porque ele dizia que só a fé salvava. Então cada indivíduo era salvo de acordo com a sua fé. Não era pagando a indulgência. Lembrando que pagando indulgência, isso é uma corrupção que a Igreja Católica já tinha naquela época. E outra corrupção que a Igreja fazia. A Igreja, através de simonia, chamada de simonia, isso é uma corrupção. Além da venda de indulgência, que vendia o perdão dos pecados, pagasse e a pessoa era perdoada de todos os pecados. E tem simonia também. A simonia era assim, eles vendiam relíquias sagradas. O que é relíquia sagrada? O espinho da coroa de espinho de Jesus. Ele dizia que, vou vender por tanto, o espinho da coroa de espinho que Jesus foi crucificado. Fazia terço dizendo que a madeira do terço era da cruz que Jesus foi crucificado. Então já era corrupção naquela época. E a igreja fazia, né? E Martinho Lutero, esse monge, que ele fazia parte da Igreja Católica, só que ele não aceitava essa doutrina, o que a igreja fazia com as pessoas. Só que as pessoas não tinham entendimento. Elas não liam a Bíblia, elas não tinham a Bíblia. Quem traduzia a Bíblia e falava que Deus dizia aquilo, que era uma coisa divina, através do Papa, era a Igreja Católica. E as pessoas, elas acreditavam. Aí eles vendiam relíquia, vendiam indulgência, né? E tinha várias outras práticas. Por que as pessoas pagavam a indulgência? Eles iam lá na igreja e se confessavam com o padre. Aí o padre dizia que a pessoa estava cheia de pecado e se não pagasse a indulgência, ia para o inferno. Se as pessoas não pagassem a indulgência, então a pessoa ia para o inferno. Aí as pessoas passaram a acreditar nisso e passou a pagar a indulgência, né? E como é que se diz? Aí Lutero, revoltado, ele fez 95 teses falando
que achava que a Igreja Católica tinha que ser assim, foi escrevendo, né, como é que deveria ser a doutrina da Igreja Católica. Ele fez 95 teses, escreveu tipo um livro. Aí ele pegou, colou na frente da igreja. Foi lá na frente da igreja de Petersburgo e lá na Alemanha. Aí ele colou na frente da igreja as 95 teses do que ele achava que a igreja deveria fazer. Só que a igreja não gostou nada disso. Pegou e excomungou Martinho Lutero da igreja. O que é excomungou? Colocou ele para fora da religião católica e expulsou ele daquele lugar. Ele teve que fugir. Mas mesmo Martinho Lutero fugindo, ele foi na Europa e passou a falar suas ideias, né, sobre divulgar suas ideias na Europa toda. Aí ele formou a Igreja Luterana, que foi a primeira igreja protestante, né, do mundo, que é chamada de Igreja Luterana. Aí, através dessa igreja, ele passou a falar suas ideias, porque ele dizia o quê? Que importante era o batismo, importante era a comunhão, que a indulgência não era para ser pago. Só que naquela época, assim dizia a igreja, que cobrava indulgência, que vendia relíquia, entre outras coisas de corrupção que a igreja fazia, né? Diz que esse dinheiro era arrecadado para fazer a Basílica de São Pedro, que é lá no Vaticano hoje em dia. A Basílica de São Pedro, que é no Vaticano, foi juntada através das relíquias da corrupção, né? Que a Igreja Católica fazia. Aí depois de Lutero, um homem chamado Calvino, João Calvino, ele fez a Igreja Calvinista. Ele seguia também algumas ideias de Martinho Lutero. Só que Calvino ele só mudou a parte que só a fé salvava. Ele dizia que não, que a pessoa estava predestinada a acontecer aquela determinada coisa. Um exemplo, né? A pessoa vai morrer hoje, foi porque Deus quis que a pessoa morresse hoje. Estava predestinado a acontecer aquilo com a pessoa. Então era diferente de Lutero, que dizia que só a fé salvava a pessoa em determinadas coisas. Naquela época, o rei era chamado Henrique VIII. O rei Henrique VIII, ele era junto com a Igreja Católica. Se davam muito bem, né? A parceria. Só que ele se revoltou com a igreja. Por quê? A mulher de Henrique, que era a rainha, ela não conseguia ter um filho homem. Porque naquela época tinha que ter um filho homem para dar continuidade ao reinado. Porque quando o rei morresse, quem ia ficar era o filho homem. Só que a esposa dele não conseguia ter filho homem. Aí ele falou com o Papa e pediu a separação. Para assinar a separação. Só que o Papa disse que não assinava, não fazia papel nenhum. Ele ficou revoltado. Porque naquela época ninguém podia se separar. Né? Se estava casado, se casou, ia ficar até o resto da vida junto. Aí o rei ficou revoltado, porque o Papa só podia se separar se o Papa fizesse um papel assinando. Aí o rei Henrique VIII, revoltado, porque o Papa não assinou, não fez papel nenhum para ele se separar, ele se separou, foi uma ruptura da igreja. Ruptura é o quê? Se separou da igreja, que era junto com a igreja, se separou da igreja e formou sua própria igreja. A igreja chamada de Anglicana, a igreja que o rei Luís VIII fez, chamada de Anglicana, que é também uma igreja protestante. Só que ele passou a seguir algumas ideias de Martinho Lutero, né? Para enganar as pessoas, né? Dar um de bonzinho, aí ele passou a fazer algumas ideias de Martinho Lutero. Só que ele ainda continuava mandando e desmandando na população, né? Isso é chamado de ato de supremacia. Ato de supremacia que ainda contava com o poder soberano. Ele ainda mandava e desmandava. Por mais que ele dissesse que estava seguindo as ideias de Martinho Lutero, mas ele continuava praticamente a mesma coisa. Então, aí ele formou a igreja anglicana, ele passou a mandar ainda mais na população, porque ele estava indo na população seguir a igreja que ele próprio fez. Então, resumindo, reforma protestante é uma reforma que foi feita, contra a igreja católica, né? Porque quem fez essa reforma protestante foi Martinho Lutero. Não,
Existiam várias pessoas que eram contra a doutrina, algumas coisas que a igreja fazia, porque a igreja praticava corrupção. Ela vendia indulgência, o perdão dos pecados. Se eu era cheio de pecado, eu tinha que pagar o Papa perdoar os meus pecados. Vendia relíquias, entre outras coisas, que era corrupção. E Martinho Lutero não aceitou. Aí ele fez 95 teses e colou na frente da igreja. Aí ele fez a igreja luterana, passou a falar as ideias dele para a Europa toda. Aí depois veio o calvinismo, que fez também a igreja protestante. Só que o calvinismo ele seguia as ideias de Lutero, uma parte, né? E a outra parte ele dizia que a pessoa era predestinada a acontecer alguma coisa, já era certo. Amanhã a pessoa vai morrer, pronto, aí morria. Já era predestinado, não era a fé que salvava as pessoas. E depois veio o rei oitavo. O rei oitavo, ficou contra a igreja católica, ele era a favor, era junto, né? Era unido. Por quê? Ele queria que a mulher dele tivesse um filho homem, mas ela não conseguiu ter. Aí ele pediu ao Papa a separação. E o Papa não aceitou. Aí ele formou a igreja anglicana. Aí passou a mandar mais na população. E lembrando que a igreja católica, tem a reforma protestante de Lutero, ele fez a contra-reforma, que era contra a reforma de Martinho Lutero. Fez uma reunião, porque eles queriam acabar com a divulgação do protestantismo na Europa. Né? Porque se continuasse a divulgação do protestantismo na Europa, a Igreja Católica não ia se dar bem mais, né? Ia acabar com a Igreja Católica. Então, essa videoaula foi sobre a Reforma Protestante. Que você curta, que você compartilhe e que você se inscreva no canal.